Eu lembro quando eu cheguei até Jesus. Eu cheguei até Jesus com um misto de sentimentos. Eu tinha vários sentimentos. Sentimento de culpa, sentimento de raiva, sentimento de frustração, decepção. Então eu cheguei até Jesus com todos esses sentimentos juntos. E o Senhor, eu queria que Ele arrumasse as coisas que estavam quebradas pelo lado de fora. Mas aí o Senhor me mostrou algo. Ele queria mudar primeiro a parte de dentro, o meu interior. Então ele me pediu para que eu entregasse para ele todos esses sentimentos, tudo isso que eu estava sentindo. Então eu cheguei até o Senhor Jesus com o meu coração quebrado, né? Com o meu coração despedaçado, né? Decepcionada pelas coisas que tinham acontecido comigo, com raiva de coisas que eu tinha deixado acontecer, né? E eu cheguei assim até o Senhor, com o coração despedaçado, quebrado. Não confiava mais, né? Não tinha mais essa confiança quebrada. Então o Senhor, Ele me pediu isso. Ele me disse, me entrega isso. Me entrega todos esses sentimentos. Me entrega esse coração quebrado. Me entrega essa vida que você fala que não tem mais sentido. Né? Porque eu dizia assim, eu não vejo mais sentido, não tem sentido na vida. Né? Então o Senhor, Ele me pedia isso. E teve algumas coisas que eu fui retendo do Senhor. Algumas coisas que eu não fui entregando para Ele logo. Porque o Senhor, Ele me pedia que eu tinha que perdoar, né? Que eu tinha que esquecer as coisas do passado. Eu tinha que esquecer aquilo que fizeram comigo, né? O que eu deixei, o que eu fiz. Eu tinha que me perdoar também. Então, algumas coisas, o Senhor, Ele foi trabalhando, né? Ele teve que ir trabalhando. E eu fui retendo dele. Algumas coisas eu não conseguia entregar para ele. Mas, de fato, a gente chega assim no Senhor, quebrado, despedaçado com as coisas que aconteceram, com tudo o que houve, né? A gente chega quebrado. Eu tinha sentimento de culpa porque eu tinha pecado, né? Eu errei pelo erro que tinha cometido. Então o Senhor, Ele teve que trabalhar isso também, porque eu não conseguia me perdoar pelo erro, né? E o Senhor, Ele chegou ao ponto de me dizer, se eu sou Deus e não tenho pecado algum, eu te perdoo, por que você não se perdoa? Então, a gente chega muito assim, muito quebrado, a gente chega muito desconfiado, né? A gente fica desconfiado e o Senhor, Ele vai nos pedindo coisas e muitas vezes nós não queremos dar. Nós não queremos dar perdão. Nós não queremos entregar a raiva e ódio, mágoa que nós temos. E o Senhor, Ele pede para Ele poder fazer a limpeza, para Ele poder limpar por dentro aquilo que está nos matando. Sabe, porque isso acaba nos matando. Isso molda a nossa vida. Aquilo que a gente tem por dentro, ela molda muito a nossa vida. Molda muito as nossas decisões, molda muito aquilo que nós passamos, né? E molda também a nossa saúde. Então, porque quando a gente carrega raiva, ódio e mágoa, nós fazemos mal para nós mesmos e às vezes para outras pessoas que não têm culpa do que aconteceu. Então, muitas vezes isso aconteceu comigo, sim, porque aconteceram coisas que me deixaram com muita raiva, então eu passava a raiva literalmente para as outras pessoas. Então, eu era a briga em pessoa. Sim, eu era a briga em pessoa. Então, eu era muito estourada. Eu tinha muita raiva guardada, muita mesmo. Eu tinha raiva pelo aquilo que tinha acontecido comigo. Então, eu era a briga em pessoa. Então, hoje eu olho para mim, eu tenho algumas atitudes que eu não teria antes. Eu tenho com Jesus algumas atitudes que eu não teria antes. Com certeza seria briga na certa. Seria muita, mas muita briga mesmo. Então, o Senhor, Ele foi me pedindo isso. Então, eu tive que liberar perdão. Eu tive que me perdoar. Eu tive que entregar mágoa, raiva e ódio que você alimenta, mas a outra pessoa não tá nem aí. Às vezes ela nem sabe que tu tá com raiva, que ela te fez alguma coisa, sabe? É só você mesmo que tá
passando mal com aquilo. Então isso faz mal para você, faz mal para nós. E o Senhor, é isso que Ele vai pedindo, para Ele poder limpar a casa. Então Ele vai tirando tudo isso, né? Ele falou assim, me entrega essa vida, me entrega tudo isso que você está sentindo. Então ali ele começou o trabalho, ele começou a fazer algumas mudanças. Claro que foi aos poucos, porque aos poucos não pense que você vai perdoar tão rápido, porque sim, é difícil o perdão, é muito difícil. E às vezes nós nos cobramos também a nós, também como eu me cobrei, porque eu me cobrei muito, eu não queria me perdoar, eu achava que eu não tinha perdão. Eu achava que o que eu fiz não, o perdão para mim não existia, essa palavra. Então eu mesmo não conseguia me perdoar. E eu ficava lá, não, Deus não vai me perdoar porque eu fiz isso. Então eu ficava muitas vezes, e o inimigo ajuda também. Né? O inimigo fica, você fez isso, por que você vai achar que tem perdão com Deus? Então é muito difícil, mas a gente tem que estar orando para isso poder sair, para a gente poder entender que sim, somos perdoados, que o Senhor nos perdoou e que somos amados por Ele. Então eu me lembro quando eu cheguei, porque eu estava com o coração quebrado, despedaçado, e não havia para mim mais confiança, né? E o Senhor, Ele teve que trabalhar. Ele pediu para que eu entregasse para Ele. Muitas coisas demorei para entregar. Muitas coisas demorei para entregar ao Senhor. E isso demorou para eu ser liberta. Porque quanto mais você demora para entregar o que Deus está te pedindo, mais vai demorar a sua libertação. Então, o Senhor, Ele pede porque Ele quer libertar, sabe? Ele pede essas coisas porque isso nos prende. Isso nos prende aos outros. Isso nos prende às pessoas, né? E isso é muito, mas muito difícil. Porque você fica preso, você que fica preso a essa situação. Então, Deus, Ele quer o quê? Ele quer libertar. Então, por isso Ele vai pedindo tudo isso. Ele vai pedindo essas coisas que você guarda do seu coração, para Ele poder entrar e para Ele poder habitar ali. Porque também Ele não vai poder habitar onde tem tudo isso. Ele não pode morar no teu coração se o teu coração tem raiva, mágoa, ódio, coisas que ainda você carrega e você não quer largar, você não quer soltar porque você acha que os outros não merecem. Mas não é merecimento de ninguém, porque nós somos salvos pela graça. Então, não é que a outra pessoa vá se safar, não, pense apenas em você, pense que você está fazendo mal para você mesmo. Então, pode ter quebrado, pode ter despedaçado o seu coração, mas o Senhor, Ele pede para que Ele possa restaurar. Então, aquilo que o Senhor fez, Ele cresceu, Ele me deu crescimento, né? Ele me deu amadurecimento, né? Eu me olho hoje e eu vejo, sim, que eu amadureci em muitas coisas. E o Senhor, Ele faz isso. Então, aquilo que o Senhor estiver te pedindo, e você está retendo por algum motivo, porque você acha que você tem que reter isso, você continua guardando, você não entrega para Ele, Ele quer que você entregue para a sua libertação, porque Ele quer te libertar. Ele veio para nos libertar. Então, por meio dele somos libertos. Então, ele quer te libertar disso, porque isso está te segurando. Está segurando a tua mudança, está segurando o que Deus quer fazer. Sabe, isso que você não está entregando para ele, isso que está guardado com você. Você não quer entregar de jeito nenhum, porque você acha que não tem que entregar. Mas você tem. Deus está te pedindo algo. Entregue para Ele, entregue o teu coração ao Senhor, mesmo quebrado, mesmo destruído. Entregue ao Senhor, porque Ele vai fazer mudança, Ele quer te libertar disso, Ele quer te libertar desse sentimento, te libertar disso que faz mal para você. Tá fazendo mal é para você, não é para os outros. Os outros às vezes nem sabem que te fez mal, que te falou alguma coisa, que fez algo para você, sabe? O Senhor, Ele quer libertar você, Ele quer te dar leveza. Sabe, o Senhor, Ele quer te dar leveza de vida, porque isso tá matando você aos poucos. Então, isso nos mata aos poucos. E nós matamos os outros também.
porque nós ficamos ásperos, nós ficamos raivosos, ficamos... Isso é uma autodefesa, tá? Isso é uma autodefesa. Isso que a gente guarda, a gente pensa que nós estamos já para nos defender, sabe? Como se nós estivéssemos em posição de defesa já para atacar de volta. Então é isso que acontece. Quando a gente guarda, é porque nós estamos querendo nos proteger em posição de ataque, sabe? Mas o Senhor, Ele nos defende. Então o Senhor Ele te pede isso, Ele está te pedindo, deixa que eu faça. Deixa que eu limpe você, sabe? Deixa eu limpar, tirar tudo isso que não presta, tudo isso que te deixa mal. E deixa comigo que eu te defendo, né? O Senhor é o nosso escudo. Então, faça isso para poder se libertar. Se liberte, o Senhor quer que você se liberte disso, se libera esse perdão, libera essa mágoa, sabe? Seja o que for que tenham te feito, não vale a tua vida com Deus, sabe? Não vale a tua vida com Deus, porque Ele precisa que você perdoe para que Ele possa agir na tua vida, porque isso tem travado, isso tem te deixado ancorada, né? Te deixou uma âncora presa ali, preso. Então Ele quer te libertar hoje. Amém? O Senhor quer te libertar hoje. Ele está te pedindo uma entrega para você ser livre desse fardo que está tão pesado, que está sobrecarregado. Então o Senhor, Ele te pede isso hoje. Se liberte, o Senhor quer libertar, o Senhor tem libertação para você. O Senhor quer te ver livre desses sentimentos, o Senhor quer te ver livre desses tormentos. Amém? Então, entregue ao Senhor, em nome de Jesus, entregue hoje ao Senhor, para que Ele possa te libertar e você possa ser livre. Amém? Deixa o like nesse vídeo. Faça isso por Deus, faça isso pela palavra do Senhor. Deixe o like no vídeo. Amém?